O naufrágio de um navio que levava imigrantes clandestinos pode ter matado 41 pessoas no Mediterrâneo. Entre os desaparecidos estão 3 crianças. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está aqui com a gente no estúdio e conta os detalhes dessa notícia e comenta a situação da crise de refugiados que se estende há quase uma década. Oi, Favalli. Boa noite, Vitor Brown. Saudação a quem nos ouve, a quem nos assiste. Essa é uma tragédia que faz parte de uma situação muito maior. A notícia é desta quarta-feira, mas muito provavelmente esse naufrágio aconteceu entre 4 e 5 dias atrás. É que os sobreviventes, 4 deles, conseguiram chegar na Itália e contaram a situação às autoridades italianas que estão tentando buscar, junto com uma cooperação internacional de outros países europeus, o que podem ser os destroços. E pelo relato desses sobreviventes, havia então mais 41 pessoas, todas desaparecidas, entre elas crianças. Então, este é um recorte de algo que se tornou a maior crise de refugiados da história da humanidade. Soa como um exagero, mas não é, há pelo menos uma década. E quando eu falo a maior tragédia humanitária, a maior crise de refugiados da história da humanidade, atentem que eu estou colocando nessa lista a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras assimétricas que nós tivemos aí na história, Vietnã, a Guerra das Coreias, agora mais recentemente a invasão da Rússia à Ucrânia, nada se compara ao que a gente tem nesse saldo mais atual. Eu fiz um mapa aqui que ele é assustadoramente pintado de vermelho com todos os naufrágios de refugiados que fogem majoritariamente aqui do norte do continente africano e tentam alcançar qualquer parte sul da Europa Ocidental, principalmente a Itália, a Grécia, que são os pontos mais próximos dessa travessia. Esses pontos vermelhos são apenas os naufrágios. Eu destaquei alguns que são os mais numerosos e mais assustadores. Agora, em fevereiro de 2023, em Crotone, na Itália, houve 98 mortos apenas num naufrágio. E entre os dias 13 e 14 de junho, quer dizer, não faz muito tempo, menos ainda, em Pylos, aqui no litoral da Grécia, mais de 600 pessoas morreram também desaparecidas num naufrágio em embarcações superlotadas e absolutamente clandestinas, sem a menor condição de fazer uma travessia que muitas vezes é complicada, dependendo da época do ano, porque a maré fica mais agitada. Não há a menor condição ali de itens de segurança. Alguns que são refugiados, por exemplo, perceberam que alguns que foram resgatados perceberam que esses refugiados tinham boias infantis colocadas em adultos como se fosse alguma medida de segurança. Bom, queria avançar aqui, eu coloquei também numa medida para que todo mundo entenda quanto maior é esse círculo avermelhado, maior é o número de vítimas, obviamente. Estes são os países que mais geram refugiados. E óbvio, né? A gente tem o Afeganistão, que passa por uma crise humanitária de uma década, principalmente durante o período de ocupação dos Estados Unidos. Agora, com a retomada do Talibã, isso força, claro, muita gente a fugir do próprio país. E a Síria, que também há mais de uma década enfrenta uma guerra civil. Aqui a gente também tem os participantes do nosso hemisfério, né, da nossa parte aqui do nosso continente, Venezuela e Colômbia, mas eu queria chamar a atenção para cá. Embora seja pequeno esse número, ele deve crescer. Não aparece aqui o Níger, que há pelo menos 2 semanas a gente vem cobrindo um golpe militar, mais um, que deve provocar ali a fuga de pessoas que se veem numa situação de desespero. A Nigéria, que é um país que faz fronteira com o Níger, embora seja entre os 5 mais ricos do continente africano, ainda gera um número muito grande de refugiados. Aqui está 55, 18, 10, isso é em milhar, tá? Então, 18 mil pessoas, pelo menos, fugiram da Nigéria em números atuais. Veja que 129 mil do Afeganistão e 132 mil da Síria. Mas eu queria trazer aqui, essa não é uma coincidência, né? Os bolsões de miséria do mundo, obviamente, são esses que impulsionam o maior número de refugiados. E aí a gente tem a África subsaariana, o chifre da África, que hoje é uma das zonas mais pobres do mundo,
é formado por um quadrilátero de 4 países, Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. Geram muitos refugiados para a Europa e, mais recentemente, a gente então tem o Afeganistão, a Síria, a Guerra Civil, como eu falava, e agora a Ucrânia entrou nesse mapa também. Olha o tamanho dos círculos que eu coloquei, também são proporcionais ao tamanho da ajuda humanitária que é necessário para essas regiões para se evitar o número de refugiados. O número de refugiados hoje é muito grande, eu falei, a maior crise da história da humanidade. 108 milhões e 400 mil pessoas buscam refúgio hoje em alguma parte do mundo. Se a gente pegasse todas essas pessoas e colocasse num território, seria o 15º maior país do mundo em número de população. Mas pelo menos 62 milhões desse universo de 108 milhões são chamados refugiados internos, não conseguiram sair do país, mas tiveram que sair da sua casa por perseguição religiosa, por algum tipo de guerra e principalmente por causa da fome. São chamados refugiados internos. 108 milhões, eu falei que é um universo total, só para vocês terem tamanho, uma noção do tamanho, a população da Alemanha é de 83 milhões de pessoas, da Turquia de 85 milhões. Então, 108 milhões e 400 mil, a gente põe no topo da lista de um território muito populoso. Essa situação dos refugiados não é de hoje, há pelo menos uma década, Brown. Situação dramática, né? Obrigado, Favale, pelas informações. Boa noite.